Fala, galera que vai fazer o concurso para soldado do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e nosso objetivo hoje é bater os principais pontos do nosso conteúdo programático de acordo com as questões, as últimas questões da Consulplan. Então, vem comigo. Vamos nessa. Instituto Consulplan. Noções básicas de informática, duas questões. Conceitos básicos de computação e microinformática, conhecimentos em aplicativos e funções do Linux, conhecimentos em processador de texto, conhecimentos básicos de banco de dados, conhecimentos básicos para a utilização da internet. Bom, de acordo com o histórico de questões da banca, é interessante que vocês conheçam essa parte teórica acerca da computação e da microinformática. A banca tem um histórico de questões muito grande, abordando dispositivos de entrada e saída, processador, memória, barramentos, conectores. Então, vamos lá, galera, vamos começar a brincar. Vamos embora. A vantagem desses pontos é que são teóricos, né? Se você acessa o PDF e dá uma lida, tende a ser suficiente. Bom, primeira questão. A primeira questão vai trazer a parte de processadores de texto. Eu busquei as questões de LibreOffice Writer porque o sistema operacional cobrado é o Linux. E estudar o Word seria um tanto que contraditório, né? Tendo em vista que o Word é para o Windows. O Linux é um software livre. O LibreOffice também é um software livre. É um aplicativo que comumente vem na distribuição Linux. Então a gente tem que acreditar, embora o edital não especifique, que esse editor de textos é o Writer, que esse banco de dados é o Base, ok? São os programas equivalentes aí para essas funcionalidades, baseado nessa filosofia de software livre. Bom, o LibreOffice Writer 7.1 possui recursos que permitem ao usuário criar um vínculo para outra parte de um documento, como também para um outro documento. O que é isso, pessoal? É uma referência cruzada. Esse assunto é transversal a qualquer editor de textos. A gente tem, por padrão, o link remetendo a uma página da web, a um objeto da internet. Enquanto a referência cruzada é uma espécie de link, mas que remete a um outro parágrafo do documento, a uma tabela, a uma imagem, a uma seção dentro do mesmo documento. Essa é a ideia da referência cruzada, ok? Então, gabarito da primeira questão, letra C de Charlie. Agora, o que a gente pode lembrar aí? Primeiro, o FontWork, ele corresponde ao WordArt. Eu não sei se a galera que está fazendo esse concurso vai saber do que se trata o WordArt, o FontWork. Era uma funcionalidade muito usada na década de 90, quando a gente imprimia, né, a geração aí da década de 90 ainda deve conhecer esse recurso que colocava um texto, muitas vezes em degradê, um texto com efeitos em formato de onda, textos artísticos, para ilustrar capas de trabalho impressas. Hoje, a maior parte das pessoas mandam trabalhos por formatos digitais e não se preocupam tanto com capa, né, como no passado. Então, hoje, o WordArt não é tão relevante como era. WordArt e FontWork são correspondentes. O FontWork no Writer, o WordArt no Word. Beleza? Na letra B, caracteres especiais são símbolos, em geral, do mapa de caracteres que vão poder ser inseridos em um documento, por exemplo. Hifenização de palavras pode ocorrer automaticamente. Quando você tem uma translineação, uma mudança de linha, e quer separar a sílaba, colocando aquele hífenzinho, né, para que a palavra continue na linha de baixo. Então, o próprio editor de textos pode hifenizar automaticamente o seu documento. Existem recursos para isso. Agora, de acordo com o enunciado, para criar um vínculo, a gente tem o link, um vínculo para outra parte de um documento, ou para um outro documento, no caso de termos um documento mestre, a gente tem a referência cruzada. Ok?
Gabarito, então, letra C de Charlie. Vamos para a próxima? Câmara de Paraupebas. A UCP é o cérebro do computador. É o componente de hardware que executa as instruções apresentadas por um programa. No computador, a gente tem um fluxo. As informações entram, são processadas e saem. Elas entram a partir de algum dispositivo de entrada, algum equipamento como teclado, mouse, scanner, webcam, microfone. Esses são de entrada. E, após o processamento, a saída se dá através da tela, através do monitor, através da impressora, através de uma caixa de som. Então você precisa começar a identificar o que são dispositivos de entrada, o que são dispositivos de saída e aqueles que são híbridos, que podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, uma impressora multifuncional é híbrida, ok? É um exemplo? É, um monitor touchscreen, aquele monitor sensível ao toque, é híbrido. Então, isso já é relevante. Quando a gente pensa na parte de hardware, que é muito cobrada pela banca, a gente tem que entender que o computador é basicamente formado por dispositivos de entrada e saída, processador e memória. Então esse é o basicão. Vamos ver. A UCP é o componente de hardware que executa instruções apresentadas por um programa. Legal. Assinale a seguir o componente da CPU responsável pelos cálculos e também pela manipulação de dados. Bom, outra observação importante é que a CPU não é essa torre que você conhece não, hein? Tem gente que no dia a dia, se a gente falar assim, pega aquela CPU ali, o cara pega o computador, bota debaixo do braço, aquela torre, né, aquele gabinete. Aquilo é um gabinete. A CPU é um chip, um processador que é acoplado na placa-mãe do computador que fica dentro daquela torre. Ok? Essa CPU ou CP, eu vou colocar em português, né? O CP, ela contém a unidade de controle, a ULA e registradores. Esses são os componentes da UCP. Unidade de controle, unidade de lógica aritmética e registradores. Os registradores são as memórias de maior velocidade existentes em um computador. O registrador ele fica dentro da UCP e armazena a informação durante o processamento. A unidade de controle controla esse fluxo durante o processamento. E a ULA é quem de fato processa. É a unidade lógica e aritmética, quem vai realizar a parte matemática, a parte lógica, tomada de decisão, quem vai realizar cálculos. Então, assinale a seguir o componente da CPU. Veja, barramento, não. Memória de acesso direto, não. Componente da CPU vai ser o C ou ULA. Responsável pelos cálculos. Acabou a questão. Unidade lógica aritmética, gabarito letra, D de delta. Ok? Então, o que é importante? O CP, que é a mesma coisa que CPU. O CP contém o C e ULA. O C, unidade de controle, controla o fluxo. E o ULA controla a parte matemática. Gabarito aí, letra, D de delta. Vamos para a próxima. Para que uma simples placa de vídeo ou um disco rígido possam ser utilizados em qualquer computador, independentemente do processador instalado, utilizamos diversos modelos de barramentos de expansão. O que é um barramento? É o local por onde uma informação trafega. Existem diferentes tipos de barramentos. Existem slots, existem portas. São exemplos de barramentos. Repete. Pensa comigo. O cabo USB, ele não é um dispositivo de entrada nem de saída. O equipamento que usa o cabo USB é que vai enviar ou receber. Mas o USB em si, um pedaço de fio ligado numa porta, aí sim, isso é um barramento. O barramento é o local por onde a informação trafega. Então a ideia dessas conexões, desses fios, essas conexões vão se dar através de encaixes. E esses encaixes podem ser chamados de portas ou de slots, por exemplo. A gente se refere muito a slot quando está interno. Lá no passado, tinha slot para colocar cartucho de videogame.
Não pegou? Tem slot hoje para colocar o quê? Chip de celular. Aí você tem, se for dual chip, tem 2 slots. Não, o slot ele fica normalmente interno, para que você coloque alguma coisa, encaixe. Enquanto as portas elas tendem a ser mais externas. Aí eu tenho porta USB, porta serial, porta paralela. Existem diferentes tipos de porta no computador, né? Diferentes tipos de encaixe. Tem aquela porta para ligar o cabo da rede, que é um conector RJ45, uma porta Ethernet. Existem diferentes tipos de porta. E o que ele quer saber? Quais são os encaixes, né, para placa de vídeo e disco rígido? Como essa questão é uma questão nova, a gente infere, né, placa de vídeo moderna vai ser utilizada em um slot PCI Express. As placas de vídeo mais velhas vão ser ligadas a um slot chamado AGP. AGP ele só serve para a placa de rede. Perdão, para a placa de vídeo. Só. Mas o PCI Express hoje é mais rápido que o AGP. E não é exclusivo, mas é mais rápido. Já o disco rígido, eu vou poder ligar em uma porta IDE, ATA ou SATA, sendo a SATA a mais moderna. IDE e ATA são velhos, ok? Vamos continuar vendo. Placa de vídeo, disco rígido pode ser utilizado em qualquer micro, independentemente do processador. Utilizamos diversos modelos de barramentos. Legal. Assinale a alternativa que apresenta apenas os barramentos de expansão considerados externos. Ora bolas. Para que o cidadão veio falando de placa de vídeo, disco rígido, se o que ele quer saber são os barramentos externos? Esses barramentos externos são esses que ficam para fora do gabinete, para ligar cabos, fios. E aí, a gente vai voltar aqui, ó. O que é interno e o que é externo. Vamos ver. ISA é um slot, então é interno. Ele quer somente externo, a letra A está fora. USB é externo. PCI é interno. PCI é o slot padrão. AGP é para a placa de vídeo, é interno. EISA é velho e interno. PCI é interno. VESA Local Bus, isso é da década de 90, é interno. FireWire é externo. FireWire é concorrente do USB. Foi desenvolvido pela Apple, não é tão popular, mas é concorrente do USB. E a AMR é uma placa exclusiva para áudio. Para áudio? É. Placa AMR é um slot, né, exclusivo para ligarmos áudio e modem. Olha aí. Modem e áudio, ok? Isso é velho também. AMR é para modem e áudio, vai ser interno. E IRDA. IRDA é sensor de infravermelho. É o que a gente tem, por exemplo, no controle remoto da televisão. Para infravermelho, para trocar canal de TV, é o infrared. Então, gabarito aí, gente. Letra D de delta. Uma questão como essa já é o suficiente para derrubar na prova. Entendam que todos esses internos são slots, enquanto esses externos são portas. Ok? Isso é um padrão. A exceção, a gente tem algumas portas que são internas, como a porta SATA. É uma exceção. A porta IDE para disco rígido. Como o disco rígido fica dentro do gabinete, essas portas são internas. Mas esse conhecimento foi suficiente para resolver essa questão. Via de regra, slot é dentro, interno, e porta é externo. Ok? Vamos para a próxima. Um barramento, mais uma. Um barramento pode ser definido fisicamente como um conjunto de linhas de comunicação, fios,
pelos quais se estabelecem as interligações entre os mais diversos dispositivos de computação eletrônica. Por isso que eu defino o barramento como sendo o local por onde uma informação trafega. O barramento que possibilita a expansão de periféricos e a instalação de novas placas é um slot. Nos computadores pessoais, como por exemplo placas de som e placas de rede, é um barramento de entrada e saída. Esse barramento de expansão é um barramento de entrada e saída, são os slots propriamente ditos. E o slot padrão é o PCI. O PCI é o mais conhecido. Tem que lembrar que PCI é um slot. Beleza? Disco é uma memória secundária para armazenar dados em caráter permanente. Memória, existem diferentes tipos de memória, né? Memória primária, que é a memória RAM. Memória secundária, que é um disco rígido, por exemplo. Existem diferentes tipos de memória. E essas memórias, elas têm classificações quanto à capacidade, quanto à velocidade. Normalmente, capacidade e velocidade são inversamente proporcionais. Quanto mais rápida, menor. Ok? Menor de capacidade, claro. Vamos para a Prefeitura de Suzano. Nos computadores de padrão PC, a ROM. O que é a memória ROM? O computador ele tem uma memória primária. Essa memória é indispensável para o funcionamento da máquina. Ela pode ser classificada como memória RAM ou memória ROM. A memória RAM tem como característica ser volátil. O que é uma coisa volátil? É uma coisa que evapora, que se perde. Ela é temporária. Então, se você, por exemplo, está jogando, faltou luz e o jogo reinicia, é porque aquela fase que você estava na memória RAM. A memória RAM não salva as informações. Então, se tiver um desligamento abrupto, vai perder. A memória ROM, ela é gravada de fábrica. Gravada pelo fabricante. E ela vai trazer informações básicas para que aquele equipamento funcione. Nessa memória ROM, a gente tem uma coisa chamada BIOS, que é o básico para entrada e saída de dados no sistema. Basic Input Output System. Básico para entrada e saída de dados no sistema. Além do BIOS, a gente tem o setup e o post. São programinhas gravados pelo fabricante nessa memória ROM. A memória ROM, ela é, olha o nome, Read Only Memory. Ela é só de leitura. Por quê? Essas informações vitais, elas não podem ser apagadas. Se elas forem apagadas, o computador para de funcionar. São essas informações gravadas de fábrica que vão fazer com que o computador saiba o básico para poder reconhecer o teclado, reconhecer um disco, exibir informações no monitor. É o basicão, né, que precede o próprio sistema operacional para poder ligar a máquina. Então, todo computador tem memória RAM e memória ROM. A memória RAM ela é chamada de memória principal, porque ela é usada durante todo o momento que você está com o computador ligado. Enquanto a memória ROM ela só é usada ao ligar a máquina. Ligar a máquina a gente chama de boot, que é dar um pontapé, né? Dar um bico. Vamos ligar a máquina. Quando é que a partida de futebol começa? Quando a bola rola. É o boot. Entendi. Vamos ver. Nos computadores padrão PC, a ROM é um chip na placa-mãe, uma memória eletrônica, né? Uma memória sólida. E armazena 3 programas distintos. Quais são esses 3 programas? O BIOS, o setup e o post. Exceto esse Smart aí. Então, gabarito, letra D. O setup é para configurar. O post, Power On Self-Test, é um autoteste ao ligar a máquina, para ver se os equipamentos estão todos funcionando e se o computador pode ligar corretamente. E o BIOS é para fazer esses equipamentos funcionarem corretamente. Ok? Então, nós temos 3 programinhas básicos, 3 firmwares. Como é que é o nome? Programas gravados de fábrica. Firmware.
Legal. Vamos que vamos. Essa é repetida. Vamos para a próxima. Um sistema operacional pode ser definido como um programa que gerencia o computador. O sistema operacional é a alma do computador. Sem ele, o computador não funciona. Ele vai ter funcionalidades básicas como interpretar comandos do usuário, gerenciar dispositivos de entrada e saída, gerenciar memória, gerenciar arquivos. São funcionalidades do sistema operacional. A partir do sistema operacional, a gente vai ter os softwares aplicativos, os programas com funcionalidades específicas voltados para o usuário, como editor de texto, planilha, banco de dados. Então, o sistema operacional, para que ele trabalhe de maneira correta, gerando um ambiente de comunicação, ele tem dois subsistemas. O que ele chama de subsistemas? Ele vai ter o shell e o kernel. Vamos lá, gente, vamos aprender isso daí. Quando a gente pensa no Linux, o Linux ele tem um núcleo que a gente vai chamar de kernel. Kernel é o núcleo do sistema operacional. Kernel é o núcleo do sistema operacional. Shell é a interface de linha de comandos. A palavra shell representa a concha, né? Você vê o posto shell aí, o ícone dele é uma concha. E quando a gente vê aquela concha lá do posto shell, a gente fica imaginando que dentro daquela concha pode ter uma pérola. Por que eu estou lembrando isso? Para você entender que o kernel está dentro do shell, e não o contrário, é uma questão de prova. E essa visão de estar dentro quer dizer que o kernel é o núcleo, e o shell é que vai permitir, que vai ser uma interface entre o homem e a máquina, e o kernel. Como assim? Quando eu falo essa palavra interface, inter é entre faces. Então, o shell, ele intermedia a comunicação entre o homem e o sistema operacional, propriamente dito. O homem não consegue interagir com o kernel. Aí precisa ter uma tela preta para digitar comandos, que é o shell. Então, uma espécie de shell, eu vou entrar aqui no PowerShell, que vem com Windows. Esse PowerShell, inclusive, ele aceita comandos do Linux. Isso é um shell, uma tela preta para executar comandos. Se eu digitar aqui ls, ele vai listar o conteúdo do disco. Então, eu posso colocar comandos do Linux no shell para que ele manipule arquivos, por exemplo, para interagir com a máquina. Legal. Só que o Linux, ele não fica restrito a essa interface de tela preta. Ele tem ambientes gráficos. E esses ambientes gráficos, eles também possuem nome. A gente tem como ambiente gráfico, vale a pena decorar, porque cai Linux. Exemplos de ambientes gráficos vão ser KDE e GNOME. E por último, a gente tem as distribuições. As distribuições, elas vão contemplar o kernel, o shell, o ambiente gráfico, o LibreOffice, o Mozilla Firefox, o Mozilla Thunderbird, uma porrada de programas. E essas distribuições, elas têm nomes. E o problema na prova de Linux é que a terminologia é muito vasta. A distribuição mais popular hoje em dia chama-se Ubuntu, ok? Ubuntu é hoje o Linux mais conhecido. Tomara que caia ele. Ubuntu vai usar GNOME, vai usar um shell, vai usar o kernel. O kernel é o Linux propriamente dito. Legal. Então, BIOS e setup são programas contidos na memória ROM. Processador e memória são físicos, não são programas. Registradores e cache também são físicos, né? Isso aqui é tudo hardware. Não é software. Legal. O sistema operacional é um exemplo de software. Ok. Vamos para a próxima. Interfaces chamadas de com 1 e com 2. Com 1 e com 2.
são interfaces seriais. Portas COM são seriais. Portas LPT são paralelas. Essas portas seriais velhas, elas eram muito usadas por mouse, teclado e modem. Enquanto as portas paralelas eram usadas principalmente por impressoras e scanners. Agora, essas portas, elas são taxadas de velhas porque hoje em dia a gente usa a porta USB. O USB meio que quebrou essas portas seriais e paralelas. Por definição, o USB representa o Universal Serial Bus. Mas você não vai confundir o serial do USB com o serial velho. Ok? Vamos melhorar? Vamos. O problema é que um concurso para soldado tem restrição de idade. Então eu acredito que vocês sejam relativamente jovens, se comparado a mim, inclusive. Mas, quando você pensa em uma impressora paralela, você pensa em um conector chamado Centronics. Um conector que ia encaixar em uma porta DB25. Será que vocês já viram isso? Isso era um cabo paralelo com conector Centronics LPT DB25. São especificações desse cabo. Isso seria o paralelo. E o serial? Vamos colocar aqui mouse serial. Vamos ver se tem alguém vendendo mouse serial ainda. Olha aí. Isso hoje é uma relíquia, né? Um mouse serial é um mouse que tem esse conector com 9 furinhos, é o DB9. Que é o que ele traz na questão, não é isso, gente? Olha lá. Com 1 e com 2 são do tipo DB9. DB9 macho. Para quê? Para entrar o do mouse, que o do mouse é fêmea. Né? Que tem um buraquinho é fêmea, que tem um pininho é macho. Então no computador lá tinha DB9. Isso é o DB9, gente. Olha lá. 9 furinhos, ó. E o pior é pensar que essa questão é de 2020. Esse examinador, ele cobra hardware. Hardware é um assunto que traz na literatura muita coisa velha. Normalmente quem gosta de hardware é o cara que vem lá da engenharia, que vem lá da eletrônica. Esse examinador deve ser um examinador de idade. É sério. Então, no serial, a gente tem essa outra característica de transmitir 1 bit por vez. Enquanto no paralelo, os bits são agrupados em N, onde N representa a quantidade de fios. Então, se eu tenho N fios, eu vou ter N bits sendo transmitidos. Gabarito essa questão. Serial. Professor, o que é DIN? DIN era o teclado velho. Vamos ver se tem um teclado DIN vendendo aqui. Deve ser outra fortuna, porque é velho e aí ninguém tem, virou relíquia. Olha aí. Teclado DIN. Quem vai querer comprar um teclado com esse encaixe? Esse é um encaixe de teclado velho. Para ter ideia, depois do DIN veio o PS2, que era roxo para teclado. Um roxo? É, um roxo para o teclado. E depois veio o USB. Entendi. Gabarito, então, letra C de Charlie. Duas questões. Uma tem que cair hardware. É provável. Vamos para a próxima? Vamos embora. Quando ele fala conexão plug and play, não pode ser serial nem paralelo, porque serial e paralelo são velhos. E o plug and play é novo. Já o USB e SATA, esses são plug and play. Plug and play. O que é plug and play? É conector e funcionou. Gente, lá na década de 90,
Quando a gente colocava o mouse no computador, o computador não enxergava o mouse não. Sabe o que tinha que fazer? Reiniciar a máquina para que ele pudesse funcionar. Você não conseguia trocar equipamentos com a máquina ligada. Esse trocar equipamento com a máquina ligada é chamado hot swap. E quando você espeta alguma coisa e ela detecta, isso é plug and play. Então a gente tem conceitos de plug and play e hot swap. Plug and play é conector, funcionou. Hot swap é poder trocar com o computador ligado. USB e SATA, eles são tanto plug and play quanto hot swap. Ok? Plug and play e hot swap. USB vai ligar qualquer coisa. Você sabe que pode ligar um pendrive, um mouse, um teclado, né, uma webcam, uma USB, uma impressora. SATA já é exclusivo para disco. Pode ser HD ou SSD. Agora, tipo de conexão plug and play que permite a conexão de periféricos. Quando ele fala periféricos, são qualquer coisa. Teclado. Teclado é um periférico, é o que está ao redor do computador. Teclado, mouse, impressora. Essas coisas que são periféricas, elas não vão poder ser ligadas no SATA, porque o SATA é exclusivo para HD e SSD. Então o gabarito aqui é o que? Letra A. Periféricos, em geral, são ligados na porta USB. Ok? Plug and play é sem ter necessidade de ficar instalando programas, instalando drivers. Esse papo de sem a necessidade de reiniciar é chamado de hot swap. Não é a mesma coisa. Esse examinador ele deu um molinho aí conceitual. Pode até ser parecido, mas não é a mesma coisa. Né? Tem tanta coisa que é parecido, não é igual. Mas perceba. Plug and play. Comprei uma impressora. A impressora é plug and play. Conecto ela, ela reconhece, funciona, habilita. Antigamente não era assim. Antigamente eu precisava instalar um disquete, instalar um CD, instalar um driver. Quando não é plug and play, implica a instalação de drivers, que são programinhas que vão dirigir o equipamento. E quando eu posso trocar com a máquina ligada, isso não é plug and play, isso é hot swap. Ok? Existem equipamentos que são plug and play e não são hot swap. É sério? É lógico. Existem equipamentos que por exemplo, um slot PCI, ele pode ser plug and play, você conecta e ele reconhece a placa. Mas você não vai trocar aquela placa com o computador ligado. Você não vai meter a mão na placa com a máquina ligada, você vai tomar um choque. Então ele não é hot swap. Existem barramentos que são plug and play e não são hot swap. Existem outros que são plug and play e hot swap. Ok? São coisas diferentes. Legal. Vamos para a próxima? Bora! Agora, falando de internet, o edital fala conceitos básicos de internet. O protocolo padrão para comunicação entre as máquinas na internet é o TCP/IP. Qualquer equipamento conectado à rede tem que ter esse protocolo TCP/IP. Quando a gente fala protocolo, o protocolo é um dos elementos básicos de uma comunicação. Quando eu quero conversar com alguém, eu tenho que ter um emissor, um receptor, eu tenho que ter um canal, que é o meio de transmissão, tem que ter a mensagem e um protocolo. O protocolo é o conjunto de regras para comunicação. Então, o TCP/IP é como se fosse um português. Para eu falar contigo, você não tem que saber meu idioma? Então, o TCP/IP é o protocolo padrão para que as máquinas possam conversar. Protocolo TCP/IP, o modelo TCP/IP, também chamado por vezes de modelo de internet, possui 5 camadas. Quais são as 5 camadas? Física, enlace, rede, transporte e aplicação. Física, enlace, rede, transporte e aplicação. Quem estuda para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal, sabe tudo isso, porque cai muito. Né? Quem estuda para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina se prepara mais para essa parte de hardware. Mas se essa questão cair, porque é uma questão da banca, pode se repetir. Então, física, enlace, rede, transporte e aplicação. Não tem camada de seção. Camada de seção seria do modelo OSI. Aí ficou muito avançado. Ok? Tem física, tem rede, tem transporte. Física, aplicação, transporte, rede, enlace, física. Ok? A camada de aplicação é mais próxima do homem, tem a ver com
com os serviços da internet, e a camada física é mais próxima da máquina, vê como os bits são transmitidos de uma máquina para outra. Através de sinais digitais, através de pulsos elétricos, pulsos de luz. Em cada camada há um grupo de protocolos que são responsáveis por vários serviços. Já que o examinador colocou isso, não custa nada a gente começar a associar. Vai que cai. A aplicação, o principal protocolo é o HTTP. HTTP. Transporte, o principal protocolo é o TCP. Não é o único, não. É o principal. E rede, o principal protocolo é o IP. Então, se alguém perguntar, o IP sozinho é da camada de rede. O TCP sozinho é da camada de transporte. Juntos, eles formam a base da internet. E o HTTP é o protocolo da camada de aplicação mais usado no mundo. Tá. Então, vai que cai. Olha aí, ó. Em comunicação de dados, essa camada de aplicação. E agora? Eu falei para vocês, rede, transporte. Eu não tenho tempo de ensinar tudo hoje. E você não vai aprender tudo de um dia para o outro. Você tem que lembrar o básico. Muitas vezes o básico é suficiente. Então, rede, o IP, transporte, o TCP, aplicação HTTP. Se você vir IP, você já sabe que não pode ser aplicação. Se você vir TCP, você já sabe que não pode ser aplicação. TCP não pode ser aplicação. E agora? A resposta é letra D. Na camada de transporte tem TCP e UDP. Isso já é suficiente para você acertar a questão. Ok? Professor, na camada de rede, IP, ICMP, ARP, mas não vai cair não. É um basicão que vai decorar de um dia para o outro. É suficiente. Tá bom. SMTP, POP e IMAP são protocolos relacionados com o uso de correio eletrônico, né? Sua mensagem está partindo. SMTP é para envio de correio. E o POP e IMAP são para recebimento de mensagem de correio. Então, gabarito aí, gente. Letra D de delta. E agora a gente volta com mais uma questão de hardware. Ao ligar um computador, a gente vai dar o boot. A inicialização de hardware é realizada. Ele vai ler a memória ROM, passando parâmetros para o sistema operacional. Esse parâmetro é o primeiro programa a ser executado em um computador denominado firmware. Olha que legal. Quais são os firmwares que a gente já conhece? Firmware é o que é gravado de fábrica. Aí a gente tem o BIOS, o setup e o post. Esses programas são todos gravados em uma memória chamada memória ROM, gravada de fábrica. O tipo de memória responsável pela inicialização dos computadores é a memória ROM. Lembrem que toda memória RAM é volátil. Quando você apaga, perde tudo. E a memória de massa? É aquela memória de armazenamento de dados permanente para você acessar posteriormente. Por exemplo, o HD, o pendrive, o disco rígido, o local onde você guarda os seus arquivos é considerado uma memória secundária ou de massa. Essa memória secundária ela pode ser magnética, ela pode ser óptica, ela pode ser sólida. Como assim? Magnética, a gente tem que lembrar do disquete e do disco rígido. Óptica, do CD, DVD e Blu-ray. E sólida, do pendrive e do SSD. E do cartão de memória. Ok? Vamos que vamos. Considerando o processador, que é confundido com a UCP, é o sinal usado para sincronizar o transmissor e o receptor, de forma que eles possam se comunicar. Gente, para que haja um sincronismo, você sempre vai pensar em um relógio. E relógio a gente chama de clock. É o que vai sincronizar. O clock do processador é expresso em hertz. Ciclos por segundo. Hoje você vai comprar um processador, você vai comprar, por exemplo, um Core i5 de 2.8 GHz. 2.8 bilhões
de Hz. Vai comprar um Core i3, i5, i7, ok? Então, o que refere-se a um sinal de sincronismo que serve para comandar transferência dentro do processador. São os ciclos por segundo. É o Hertz. São o clock que mede a velocidade da máquina em Hertz. Ok? Memória cache é uma memória que intermedia a memória RAM e a memória principal, no sentido de armazenar coisas recentemente acessadas, ficam em cache, reduzindo o tempo de acesso do processador às informações. A memória cache ela é rápida, cara e pequena. Quando eu penso em hierarquia de memórias, vale a pena comentar isso. A gente tem a memória mais rápida na informática, que é o registrador, pequenininha e rápida. Depois vem a memória cache. Depois vem a memória RAM. E por último vem as memórias de massa. Nessas memórias de massa, a mais rápida é o SSD, ok? Depois vem o HD, depois vem os outros. Tá. Vamos que vamos. Repetida. Caminho físico, caminho. Caminho já sugere o quê? Local por onde uma informação trafega. Local por onde uma informação trafega é chamado de barramento. Então, caminho físico pelo qual os dados são transferidos entre os componentes. Isso refere-se a um barramento. Tomara que caia essa, né? A gente já falou umas 3 questões dessa daí. Barramento. Registrador é memória contida no processador. Unidade de controle é um componente da CPU, da UCP. E o chipset? O chipset é dividido em ponte norte e ponte sul. O chipset é como se fosse secretário do processador. Ele auxilia o processador na comunicação com os demais dispositivos. Aí, o que você vai lembrar para a prova amanhã? O chipset, ele auxilia o processador e é dividido em ponte norte e ponte sul. Ponte norte, ponte sul. Sempre que fala ponte norte, ponte sul, chipset. Em inglês é North Bridge, ok? Sul Bridge. Então, ponte norte, ponte é bridge, né? Viu ponte norte, ponte sul, você já associa a chipset. Legal. Voltamos para o editor de textos Writer. No editor de textos padrão do Linux, que é o LibreOffice, uma forma de selecionar todo o texto é usando a combinação de teclas Ctrl+A. All representa tudo. Vocês vão ter que lembrar que no Writer os atalhos são em inglês. Ah, não sei inglês. Ah, meu filho, dog, book, cat, essas coisas tu aprende, decora, não é? Então, esse vocabulário para acertar atalho de teclado é um vocabulário fácil. B é de bold, é black, bold é negrito. O S é de save, ok? Nada de Ctrl T. Ctrl T seria em português. Por isso o gabarito é letra A. E quando a gente pensa em atalhos, lembrando que no Linux é tudo em inglês, no BROffice, no LibreOffice, tudo em inglês, a gente vai ter Ctrl, A, B, C, E, I, J, L, N, O, P, Q, R, S, U, V, W, X e Z. Ctrl A, você vai lembrar de All. Seleciona tudo. Ctrl B, você vai lembrar de Bold. É black, é negrito, bold. Ctrl C, de Copy. Essa ninguém erra, copiar.
Assim como o X é uma tesourinha, é o recortar. Recortar. No Linux, no LibreOffice, a gente fala somente cortar. É a mesma coisa que recortar. Vamos lá. E colar. Colar é o biquinho da cola. Colar. Colar. Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl C e Ctrl V, ninguém erra. O E aqui é o segundo caractere de center. É para centralizar. O I é de itálico. O J é de justify. Justificar. O L é de left. Alinhamento à esquerda. O N é de new. A letra é feia. Eu estou ditando, eu estou falando. É só você voltar o vídeo e escutar de novo enquanto estiver copiando. Open. Novo, new. Open, abrir. O P é de print, que é imprimir. Ninguém erra isso também. O Q é de quit, que é sair. Ok? Quit. O R é de direita. Alinhamento à direita. O S é de save, para salvar. O U é de underline, que é o sublinhar. E o W em qualquer um é fechar. E o Z tu vai lembrar que deu zebra. O que é deu zebra? Deixe fazer. Ah, isso tu já usou. Deixe fazer. Beleza? Dá um print aí. São os atalhos do LibreOffice, que é usado no Linux. Lembrando que tanto no Linux quanto no LibreOffice os atalhos são em inglês. Em inglês! E é fácil, porque é decorar a inicial da palavra em inglês. L é de left, R é de right, esquerda, direita. Vai dar certo. Eu não sei inglês. Decora só essas palavras. Tá? Imagina, tu pega o gringo lá no incêndio, ele fala left, left, left. Tu vai pra onde? Tu tem que saber que left é esquerda, mano. Left é esquerda. Não é? Tomara que caia essa. Ou ele fala save, save, save. Tu tem que saber que save é salvar. Analise afirmativas sobre itens de hardware em um computador. Vamos que vamos. O mouse é um dispositivo de entrada. O mouse é de entrada. LCD e CRT são tecnologias de monitores, display de cristal líquido, e CRT é o quê? Tubo de raios catódicos. É um monitor velho que se trabalhava também lá na década de 90. Esse examinador é velho, hein, gente? É, ele é. Vai por mim. Eu acho que esse examinador aí é velho. Monitor CRT é o monitor que tem tubo de imagem. Joguei aqui, se a minha internet colaborar, a gente vai ver um monitor CRT. Monitor CRT. Olha aí. Mas a internet tinha que colaborar, né? Tá lenta. Monitor CRT, o tubo de imagens é o tubo de raios catódicos. Aquele monitor velho. É. Hoje em dia se usa muito monitor de LED, que é o diodo emissor de luz. Ok? Então item 2 é verdadeiro. A placa PCI Express é a principal placa do computador. Não. A principal placa do computador, gente, a principal placa do computador é chamada de placa-mãe. Nessa placa-mãe é que estão contidos os barramentos para conexão do processador, da memória e dos demais slots de expansão, né, que vão permitir conectar os periféricos. Então, a principal placa do computador é chamada placa-mãe. O item 3 está errado. Se o item 1 está errado e o item 3 está errado, o gabarito só podia ser o quê? Letra B de bravo. E agora, TRE. Ao editar um documento utilizando o LibreOffice Writer, acidentalmente o candidato pressionou F10. F10 é o mesmo que teclar Alt. Ele vai para a barra de menu. Você consegue usar o Writer sem o mouse, usando as setas do teclado.
a tecla Alt é que vai para a barra de menu. Ativa o foco na barra de menus. Então, gabarito é letra D de delta. Localizar e substituir. Localizar seria Ctrl F. Substituir seria Ctrl H. Ok? Fechar seria Ctrl W ou Ctrl F4 ou Alt F4. Ok? Gabarito, então, letra D de delta. Fechar é Ctrl F4 ou Ctrl W. O Alt F4 ele sai, ele encerra logo o aplicativo todo. Enquanto Ctrl W e Ctrl F4 fecha só o arquivo, mas continua no programa. Essa já é uma questão mais tranquila, né? Para levantar o moral. Se ele quer imprimir as páginas 1, 5, 6 e 9, você tem que se lembrar que o ponto e vírgula é um E, o hífen é um até. Então ele quer 1, E5 até 6 e 9. Observa que aqui, tanto faz ele colocar o hífen ou ponto e vírgula, porque são adjacentes, os 5 e 6, né? Gabarito, então, vai ficar o quê? Letra A de alfa. Na D, ele vai imprimir da 1 a 6 e a 9. Ok? Vamos para a próxima? Vamos embora. O processador, também conhecido como CPU, é o coração do computador e o responsável por executar todas as instruções dentro dele. Só entende linguagem binária, ou seja, tudo que é digitado nele é convertido para a linguagem binária, 0 ou 1. O computador trabalha com bits, 0 ou 1. A CPU tem dois componentes fundamentais, unidade de controle e unidade de lógica aritmética, que são a base de toda a execução de instruções e operações executadas no computador. Assinale-os: unidade de lógica aritmética e unidade de controle. Não vou chamar de instrução. Vocês vão observar que ele chamou tudo de seção, então abstrai. O correto seria chamar de unidade de controle, mas seção de controle e unidade de controle você vai ignorar, vai abstrair, vai entender que são a mesma coisa. Gabarito letra C de Charlie. Ok? Vamos para a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante. Sobre os itens de hardware, analise as afirmativas a seguir. Item 1. O monitor de vídeo, que começou lá com CRT, passou para o LCD, passou para o Plasma, do Plasma chegou no LCD e depois para o LED. É um dispositivo de saída que tem a função de enviar ao usuário as informações impressas na tela. Legal. Item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, o item 3 é falso. A gente percebe isso nas alternativas. Porque a memória ROM é a memória não volátil. E o 2, teclado e mouse são considerados dispositivos de saída? Não. Teclado e mouse são considerados dispositivos de entrada. Enviam informações do homem para a máquina. Relação homem-máquina é uma relação de entrada. Saída é o contrário. Se permite a inserção de dados, é entrada. Então, o 2 também está falso. Gabarito letra A de alfa. E com isso, pessoal, a gente vai fechando a nossa revisão de véspera para o Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Espero que vocês tenham gostado da revisão. Espero realmente que o que a gente abordou aqui caia na prova amanhã. E me coloque à disposição aí para dirimir dúvidas. Se você tiver alguma dificuldade, pode mandar para mim pelo Instagram hoje ainda, que eu tento ajudar. E depois da prova, se conseguir levar o caderno, quiser tirar alguma dúvida, quiser compartilhar, manda para mim. Legal? Sigam-me nas redes sociais. O meu Instagram é @prof.renatodacosta, @prof.renatodacosta. Siga-me aí no Instagram e qualquer coisa, conta comigo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade. Valeu!